Bom dia, galera. Correção da atividade da semana passada ainda. Atividade essa daqui sobre o antigo regime e o iluminismo. Vamos lá para a correção. 12 alunos fizeram essa atividade. Tá aqui os alunos que fizeram. E 7 alunos do segundo G e 5 alunos do segundo F fizeram a atividade. A pergunta número 1. A frase de Luís XIV, o Estado sou eu, que pronúncia em francês, L'État c'est moi, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava, a resposta correta era a letra D, a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Então, no antigo regime, o absolutismo monárquico centralizava o poder totalmente na mão do rei. E ele não tinha limite nenhum, nada limitava o poder dele, nem a lei. Ele era a própria lei, ele estava acima da lei, né? Dessa forma, ele governava da maneira que ele quisesse. Ele defendia os interesses de quem ele quisesse, ele criava a lei que ele quisesse, né? Enfim, essa é uma das características marcantes do absolutismo monárquico, que faz parte, que é uma das características da sociedade do antigo regime, que a gente viu na aula passada, né? E que o iluminismo tanto combateu. Então a resposta correta era a letra D. 11 alunos acertaram dos 12 que responderam. Número 2. O pensamento político e econômico europeu, em fins do século XVII e no século XVIII, apresentou uma vertente de crítica ao absolutismo e ao mercantilismo, predominantes na Europa na Idade Moderna. Qual das ideias abaixo caracteriza essa nova corrente de pensamento? A resposta certa era a letra E. O Estado, simples guardião da lei, deve interferir pouco, apenas para garantir as liberdades públicas e a propriedade dos cidadãos. Isso aqui faz parte do pensamento liberal, o liberalismo político, o liberalismo econômico, né? Então, o Estado ele deve apenas guardar a lei. Então, ele deve garantir as liberdades públicas da população e garantir o direito de propriedade dos cidadãos, né? Então, ele não deve intervir muito na economia. Na verdade, ele não deve intervir na economia e deve garantir as liberdades da população. Então, a resposta correta é a letra E. Mais uma vez, 11 alunos acertaram, representando 91% dos que responderam essa atividade. Essa ideia aqui também nasce, né, do iluminismo. Já é filha do iluminismo. Já vem para contrapor o antigo regime, porque no antigo regime, no mercantilismo, né, e também no absolutismo era diferente, né? Número 3. É praticamente impossível treinar todos os súditos de um Estado nas artes da guerra e ao mesmo tempo mantê-los obedientes às leis e aos magistrados. Essa frase aqui é atribuída ao Jean Baudin, que é um dos teóricos do absolutismo, escreveu isso em 1578. Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento de mercenários estrangeiros em grande escala devia-se à necessidade de letra D, letra C, a resposta correta. Manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas. Então, as monarquias europeias elas precisavam desarmar os camponeses e os trabalhadores urbanos, no sentido de que esses não se revoltassem contra essas mesmas monarquias, esse mesmo rei, enfim. Então, a força militar ela deveria ser leal a esse rei absolutista para que evitasse as revoltas.
Porque se você tem a força militar, você sufoca as revoltas. Número 4. O iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absolutista, absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia, resposta correta, letra B, na divisão do poder absoluto em três ramos distintos, mas interligados, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, para tornar esse poder mais democrático, o iluminismo propunha a divisão de três poderes. O barão de Montesquieu que elaborou essa teoria, né? O poder executivo fica na mão do presidente, no caso do Brasil, né? Vamos pegar o Brasil como exemplo. O legislativo, onde são elaboradas as leis, ficaria na mão dos deputados e senadores, a nível municipal dos vereadores, e o judiciário na mão dos juízes. Então, dessa forma, o poder ficaria dividido em três instituições, diferente da época do absolutismo, onde o rei reunia em sua mão, debaixo do seu cetro, debaixo da sua coroa, esses três poderes, né? E número 5, Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor, o Voltaire, que a gente sabe que também era um filósofo iluminista. Resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. A frase expressa um dos ideais do iluminismo, como liberdade de expressão. Então todo mundo acertou essa. A liberdade de expressão era uma das lutas que os filósofos iluministas levantavam, uma bandeira de luta que eles defendiam. A liberdade de expressão. Haja visto que no antigo regime não era garantida a liberdade de expressão para todos, né? Pessoas que fossem contrárias ao governo, eles eram punidos. Na França, por exemplo, da época da Revolução Francesa, quem fosse contra o governo era preso na Bastilha, como preso político. Né? A Bastilha, uma prisão da época que era símbolo do absolutismo na França naquele momento. Né? Então, a Beatrice Hall escreveu essa frase resumindo o pensamento do escritor Voltaire. Muita gente acha que quem escreveu isso foi o Voltaire, não foi ele, foi ela, a Evelyn Beatrice Hall. Ok? Então era isso. Forte abraço para vocês.